Vamos lá. Ok? Gente, bom podcast para vocês. Bora, Rodrigo. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Pod Platinum. Dessa vez, a 9ª edição, e vai ser incrível. Pessoal, hoje eu vou estar entrevistando o Rodrigo Vogan e eu já vou avisar para vocês que vai ser muito bom para você que é empresário, para você que quer saber como aumentar o seu faturamento, principalmente agora, porque a gente está chegando nas datas comemorativas mais importantes do ano, pessoal. Além disso, tem Black Friday chegando também. Então, vamos se ligar, vamos aproveitar, porque hoje vai ter muito conteúdo especial. Você que está em casa já pega a caneta, vamos começar a anotar, porque o Rodrigo vai trazer, o meu xará, vai trazer ensinamentos aqui pra gente muito interessantes. E assim, pessoal, é aquilo que eu falo, o ambiente, ele molda. Então você tem que estar assistindo esses programas, entendendo com quem já chegou lá, onde você quer chegar. Você não quer chegar lá? Então você tem que entender o que as pessoas que já chegaram lá estão fazendo. E eu vou falar agora, pessoal, rapidamente. Bom, um cara que, assim, dispensa apresentações. Estamos aqui, vamos bater um papo. Mas, assim, eu vou falar rapidamente do currículo dele, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Rodrigo Vogan de Lemos, ele é presidente e fundador do Grupo Gerbera, uma empresa multifranqueada e multicanal que conta com mais de 27 mil clientes recorrentes. Não é que são só 27 mil, são 27 mil recorrentes. Única empresa da região norte listada por 8 anos consecutivos no Great Place to Work, o famoso GPTW. Conta com 40 operações no Amazonas e entrega em 46 municípios. Advogado com mais de 20 anos de profissão, o Rodrigo é criador do escritório jurídicos Vogan, Lemos e Associados, ex-presidente da Escola Nacional de Direito do Trabalho da ABRAT, ex-presidente da Associação Amazonense dos Advogados Trabalhistas e ex-conselheiro estadual da OAB. Ele também é faixa preta do jiu-jitsu, que isso a gente também vamos falar sobre isso, com 3 dans, tá certo, dans, né? 3 dans. 3 dans, depois você vai falar. Na busca pelo quarto. Pra gente o que é no jiu-jitsu, amante de viagens, alta relojaria, vamos falar de marca pessoal hoje também. Vamos lá. Esportes. E o Rodrigo também, pô, já vi que ele trouxe aí pra mim, tô muito feliz. Rodrigo é escritor, best-seller do livro Arquitetura do Varejo do Futuro. É casado, pai de 2 filhas e também atua como palestrante. Pessoal, tá bom? Até fiquei cansado de ler tanta coisa, né? Tanta coisa legal aqui. Cara, excepcional o programa de hoje, pessoal. Então fiquem ligados porque vai ter muita coisa legal. Eu queria só aproveitar, pessoal, agora que a gente tem a super promoção de Black Friday da Platinum, que vai ser Super Black November, agora chegando. Para você que quer contratar gerenciamento de mídias sociais, junto já com o pacote do tráfego pago, você vai ganhar um site novo para sua empresa. Então, assim, se você sempre teve o sonho de ter o seu site, esse é o momento, porque na contratação do gerenciamento de mídias sociais e tráfego pago, você vai ganhar de presente um site. Então, se você estava esperando, se tinha alguma coisa te travando para você contratar, agora é o momento, não tem mais espera. E também sempre lembrando que nós temos os 15 dias de teste, 15 dias onde você vai poder testar os serviços da Platinum de forma gratuita. Isso mesmo, durante 15 dias, se chegou no 15º dia você não gostou do trabalho, você pode cancelar sem custo nenhum. Então, é aquelas decisões que a pessoa, né, Rodrigo, não precisa nem pensar para tomar a decisão, né? Então, é isso que a gente faz na Platinum, esse é o nosso intuito. E essa gestão de mídia social, já fazendo um pouquinho do jabá do Rodrigo, ela é extremamente importante, principalmente hoje em dia. Tanto a mídia social do empresário, quanto a da empresa. E às vezes elas se unem, né? Às vezes eu faço collab com as empresas que eu tenho, mas há necessidade, sim, da manutenção de uma mídia social, tanto minha, quanto a mídia social especificamente das empresas, porque senão, hoje, a cada dia que passa, as pessoas compram de pessoas. Uhum. Então, quando elas identificam que o dono da loja, ou o dono de uma operação, ou de um site que faz uma venda via internet, ele tem uma cara, e ele se identifica com aquela pessoa,
a probabilidade dele comprar aumenta. Vou dar um exemplo de uma empresa que eu gosto muito. Acho inclusive, que essa camisa é de lá. Essa camisa é da oficina. Mas falando da reserva, que o antigo dono era o Rony. E o Rony fala muito da reserva. E muita gente se identifica com o Rony. O Rony tem um cuidado específico com a mídia social, com a mídia e com o seu serviço, o seu trabalho. E também ele fazia, à época, um link com a reserva. Em alguns momentos tinha collab e por aí vai. E quando você, como dono de empresa, identifica essa necessidade, isso faz todo sentido para que você consiga potencializar o seu negócio e transformar isso em dinheiro. Porque a gente precisa pagar as contas no final de tudo. E, Rodrigão, eu trouxe de presente aqui para você o meu livro, Arquitetura do Varejo do Futuro. Muito obrigado, já cara. Com a edição, que legal, ó. Vou colocar aqui na câmera para o pessoal ver. Edição best-seller. Tem um negócio bem bacana nesse livro, que eu acho que é o primeiro do Brasil que teve. Que na capa dele, quando você vai verificar, tem um QR Code aí. E nesse QR Code da capa, você linka e já tem um vídeo que faz, não um resumo, mas uma autoexplicação para o que tem dentro do livro, o que vem no livro. Eu brinco com a editora que isso é um gatilho para o bom vendedor que está lá na livraria. Então, as pessoas chegam e muitas das vezes compram o livro pela capa, né? Uhum. E quando elas estão vendo, eu digo sempre para eles falarem o seguinte: clica no seu celular, coloque aí que você vai ver um vídeo explicando sobre o que trata o livro. E aí isso acaba sendo um gatilho para essa pessoa, e acho que esse também é um dos caminhos que faz com que o livro tenha um sucesso muito bom, né? Eu digo que sempre um bom presente ele precisa ser embalado com uma boa caixa. Se você colocar um Breitling ou um Rolex dentro de um saco plástico ou de um saco de pão, ele não tem a mesma entrega se ele vier embaladinho. Então, quando ele vem embalado, arrumado, isso é um grande diferencial na entrega do presente. Quando você entrega um carro para sua esposa de presente e ele tem aquele lacinho todo bonitinho, ele faz toda a diferença do que você entregar um carro sujo, jogado. A pessoa até vai gostar do presente, mas aquela primeira impressão, ela fica. Então, embalar um presente é todo diferencial. A Apple entendeu isso. Quando você compra um celular, a caixa da Apple, ela é desenhada para isso. Você vai abrindo com todo cuidado e tem pequenas surpresas dentro do celular da Apple até você chegar no produto final. E quando você vai abrindo, novas surpresas vão surgindo. E é isso que a gente tem que fazer. Embalar um bom produto para entregar da melhor forma possível. O livro, ele vem com uma capa bem legal e ele está embalado dentro de uma ideia inovadora. Tem um prefácio do Alfredo Soares, que é um amigo, é uma pessoa que dispensa apresentações. Eu considero ele um dos melhores vendedores do Brasil, se não for o melhor. E o livro, obviamente, eu já fiz a dedicatória aí para você. Então, tá entregue. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Rodrigão. Vou mostrar, pessoal, a dedicatória aqui, que o Rodrigo fez para mim também. Posso ler a dedicatória? Claro. Para meu xará Rodrigo, continue em movimento constante para alcançar um movimento significante. Um abraço. É isso aí. Pô, que legal, cara. Muito bacana mesmo. Ó, eu queria falar uma coisa agora. São 9 edições do programa e essa é a primeira vez que eu recebo um presente, cara. Então, muito obrigado mesmo, viu, cara? Obrigado bom. mesmo. Tamo E aqui a gente sempre tem também presentes para os nossos convidados. Ai, que legal. Hoje, os nossos patrocinadores são a EcoSmart. Ai, que bacana. Enquanto o Rodrigo Caixona bonita essa aqui, bonita, ó. ó. Gostou da caixa? Porra, ó, vem embalado. O presente vem embalado, entregue. É outra coisa, ó. É isso aí. Olha que bacana. E aí, pessoal, enquanto o Rodrigo vai abrindo, eu vou falar rapidamente sobre a EcoSmart. Para quem não conhece, a EcoSmart ela é um modelo de franquias de lavanderia self-service. Ou seja, você mesmo vai lá e faz. É um modelo super legal que está muito em alta agora e é muito legal falar sobre eles porque eles estão com a gente desde o começo. E assim, quando eles começaram, eles tinham apenas 2 unidades e hoje eles estão com mais de 40 unidades. Que legal. Incluindo todos os franqueados. E assim, é um modelo muito interessante, Rodrigo, porque é um estilo de franquia que a pessoa não precisa ter nenhum funcionário. Então, você tem lá o quiosque, né? Geralmente é em posto de gasolina, né? Lugares assim onde tem
uma boa frequência de pessoas. E aí a pessoa vai lá, coloca já os dados, né, o cartão, enfim, já faz o pagamento, tudo automático. Não precisa ter nenhum funcionário. A gestão ela é feita toda de forma remota também. Então, essa é uma grande vantagem aí da EcoSmart. E é super legal, né? Queria agradecer o pessoal da EcoSmart, hoje os nossos patrocinadores aí do programa de hoje. E vamos que vamos, né? Porque hoje a gente tem Isso aí. muita coisa legal para falar. Só continuando, esse negócio da EcoSmart é um sistema bem bacana, porque tem uma diferença entre escalar e escalonar. Enquanto você precisa de mais colaboradores e mais unidades de negócio para ter uma margem maior, né? Então, uma margem não, um crescimento maior. Então, você escalona, você precisa de mais gente trabalhando. Existem negócios que você não precisa de tanta gente. Talvez você precise só da estrutura pronta e aí o negócio começa a rodar. Exemplo, um serviço que você coloca na internet de uma Hotmart da vida, né? O produto está gravado e quanto mais você vende, maior o seu resultado. Então, não há um custo agregado e você consegue economizar e entregar até um preço melhor. E quando você precisa de mais colaboradores, mais unidades, o que acontece? Você tem um trabalho mais complexo, mais difícil, mas eu falo isso muito como franqueado, tá? Você precisa de mais treinamentos. E sistemas como esse aqui, de uma administração mais fácil, fazem com que você tracione de maneira mais positiva. O negócio vai crescendo muito mais rápido e muito mais... E crescendo de forma orgânica, de maneira muito mais ágil. Então, vou dar uma estudada nessa franquia que, de repente, quem sabe no futuro, né? Exatamente, muito legal. E assim, não é porque eles são meus clientes, não, mas assim, cara, é um trabalho que eles fazem excepcional. Assim, para você ter um salto de 2 unidades para 40 unidades no período de 3 anos. É difícil. E eles também são a única franquia que não tem nenhum ex. Ou seja, é o único que nunca perdeu nenhum franqueado em 3 anos. Então são números bem legais aí da EcoSmart. Vale a pena estudar. Eu digo que se você quiser conhecer uma franquia, o mais importante é você saber como é que está o turnover de franqueados. Uma franquia que tem um turnover baixo de franqueados, com certeza ela é uma franquia boa, né? Tem franquia que ganha dinheiro nesse giro. E as franquias boas, e aí eu falo de ganha-ganha, o franqueador ganha, o franqueado ganha, os dois ganham juntos, ela tem um turnover baixo, então saem poucos franqueados e tem novos franqueados que querem entrar numa marca, mas talvez seja muito mais difícil entrar, porque os antigos acabam comprando operações. Né? Então, quando um negócio é muito bom para as duas partes, nesse mercado de franquia, a tendência é que ele cresça cada vez mais. Então, esse número que você acabou de dizer, de não ter tido ainda uma rotatividade em 3 anos, é um número extremamente positivo. É, muito legal, muito bacana. Rodrigão, queria começar agora te perguntando como que foi a sua trajetória para você chegar até onde a gente chegou, para a gente ver todos esses seus números aqui. Como que foi essa trajetória desde o começo até o momento atual? Vamos lá, eu tenho uma trajetória mais longa e uma mais curta. A mais curta é quando eu falo só a criação do Grupo Gerber, mas eu gosto de vir um pouco mais atrás, que eu gosto de falar desde a minha época de moleque, que é como surgiu a cabeça de empreendedor, né? Minha cabeça de empreendedor, ela vem desde moleque mesmo, criança. Então, eu sou de uma época que a gente jogava videogame com fita, né? Eu comprava as fitas de Nintendo. Cara, isso era caro, era um salário mínimo uma fita. Você não é dessa época, né? Não. Você já pegou... Você já é do PS2, PS3? PS1. Cheguei a jogar PS1. E aí o que acontece? Você baixava... Não, até o 2 e 3... No 2 e 3 tinha fita. Tinha já o CD. O CDzinho, tudo bonitinho, que você tinha que comprar. E que era caro. Então, na minha época, era fita. Então, tinha que comprar fita. E esse preço era um salário mínimo, cara. Era caro. E eu venho de uma família de classe média e eu queria comprar fita. E eu ganhava uma fita por ano. Aonde? Ou no Natal, ou no meu aniversário. E eu disse, porra, uma fita não dá. Não dá. E o que é que eu decidi? Eu decidi vender brigadeiro na escola. E vendi mesmo. Eu tinha meu dinheiro do lanche, esse dinheiro do lanche eu guardava, comprava uma lata de leite condensado,
uma lata de Nescau, manteiga, granulado e forma. E eu tinha uma latinha que a gente ganhava um biscoito, que era tradicional na época, somente no Natal também, e eu colocava os brigadeiros nessa lata e levava para a escola. Comecei a vender meu brigadeiro, até hoje é muito bom, né? Não vendo mais brigadeiro. E aí o que aconteceu é que comecei a vender brigadeiro, todo dia eu fazia isso, e lembra que a gente estava falando de margem antes de começar o programa? Sim. O que acontece? Eu não tinha gasto, porque o dinheiro que entrava no meu negócio era o quê? Era o dinheiro do meu lanche que meus pais me davam. Eu deixava de comer, porque estava moleque, normal isso. Normal. Na hora do recreio eu queria brincar. E fazia todo o meu brigadeiro e vendia na escola. Passou 1 mês e meio, eu guardei o dinheiro, consegui 1 mês e meio, quase 2, comprei minha primeira fita. Passou mais 2 meses, eu comprei a segunda fita. E, poxa, como todo jogo, a gente finaliza, a gente zera o jogo, né? Zerei o jogo, e aí meus amigos disseram, porra, agora tu me empresta? Eu disse, emprestar não, mas eu alugo. E aí eu comecei a alugar as fitas de videogame para meus amigos e continuei a fazer o brigadeiro. Quantos anos você tinha? Tinha 12. Nossa. Né? E aí, o que era uma PA, uma progressão aritmética, virou uma progressão geométrica. Porque eu continuei alugando as fitas e vendendo brigadeiro. Então, o que antes eu demorava 2 meses para comprar, eu comecei a comprar em 1. E aí saí não mais para 3 fitas, fui para 4, para 5. E esse período cada vez mais reduzia. O que eu gastava 1 mês, comecei a comprar em 15. O resultado foi que 1 ano eu já tinha 50 fitas e já estava alugando para toda a minha escola. E aí o que aconteceu ali na frente foi que eu já tinha todas as fitas de Nintendo da época e eu comecei a conversar com amigos de outras escolas dizendo, pô, tu quer ganhar uma grana por aí? Aí dizia, quero. Tu não quer alugar minhas fitas na tua escola? Eu comprava outras fitas ou as mesmas fitas para alugar em outra escola. Nessa brincadeira eu aluguei em 3 escolas e fiquei assim até o 3º ano do 2º grau. Vendendo brigadeiro, não mais, aí eu já estava só com as locadoras. E aí alugava, tudo com nota, né? Óbvio, não tinha nada. Moleque ainda. E aí chegou um dia que eu vim conversar com meu pai e disse, pai, é o seguinte, eu tenho uma grana aqui. Ele disse, da onde? E aí eu contei essa história que eu te contei. Ele disse, meu filho, o que é isso? Quanto é que é esse dinheiro? E a dinheiro de hoje, eu tô falando de uns 80 mil reais. Caramba, né? É muita coisa. Aí ele viu, um moleque de 12 para 13 anos já, ele olhou e disse, que meu filho? Eu disse, eu tenho esse dinheiro aqui, então vamos comprar dólar? Aí eu disse, tá, dólar 1 para 1. Né? Comecei a comprar dólar e guardar. Então alugava isso, comprava dólar e guardava, comprava dólar e guardava. Terminei o colégio, entrei na faculdade, parei de alugar e aí fui estudar direito e os dólares lá guardados. E aí o que aconteceu foi que passaram os 5 anos de direito na faculdade, formei, dei uma sorte, mas eu digo que sorte ela está junto com a competência. Meu escritório de advocacia deu muito certo, muito certo. Quando eu aposentei, e é até estranho falar que eu aposentei, da advocacia a gente estava com 19 advogados, então não posso dizer, eu fui advogado fracassado, que não é esse o caso. O escritório muito bem, estava rodando muito bem. No Amazonas era um dos 3 maiores, na região norte um dos 5 maiores, só na área trabalhista. E aí o que acontece foi o seguinte, apareceu a oportunidade, eu tinha um vizinho que tinha uma operação, uma loja, e um quiosque do Boticário, ele estava separando da esposa, e veio nos fazer a proposta para entrar na operação. Naquela época era possível, hoje já não é mais assim que funciona. E eu disse, eu tenho interesse. E ele chegou comigo e disse, tá bom, Rodrigo, é tanto. Eu disse, pois é, eu não sei se eu tenho o dinheiro. 2º ano da advocacia, mas já estava rodando bem na advocacia. E aí eu fui conversar com meu pai. Eu disse, pai, é o seguinte, dentro da proposta que ele me fez, eu tenho 75% do dinheiro para entrar no negócio. Falta 25%. Das duas, uma. Ou eu vou fazer um empréstimo bancário, ou o senhor me empresta 25%. Aí ele olhou para mim do nada e perguntou, tá bom, eu entro contigo no negócio, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, meu filho. Esse dinheiro vem da onde? Aí eu disse, pai, isso aí vem desde aquela história do brigadeiro, que eu tenho os dólares guardados, e também da minha advocacia. E aí foi quando nós entramos na rede de franquias do Grupo Boticário, né? Nos foi dada a oportunidade, eu sou muito grato
a toda a equipe do Boticário, entramos ali e continuei advogando. Era o meu plano B naquela época. E esse plano B virou o plano A. Por quê? Como eu estava bem no meu escritório jurídico e o meu pai era executivo no Grupo Simões, que é a Coca-Cola na região norte, né? O que aconteceu foi que eu não fazia retirada, nem meu pai. Todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente reinvestia no negócio. E aí saímos... Por quê? A gente não precisava tirar por causa dos nossos ganhos, como pessoa física. E aí saímos de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, 7 para 8, 8 para 9. E aí, nessa fase, aconteceu um negócio que foi um momento de virada na minha carreira. Que o meu pai dormiu e não acordou. Né? No outro dia de manhã. Nessa época, eu ficava ainda numa carreira dupla, advogado e empresário, mas muito mais advogado do que empresário. E aí o que acontece foi que eu migrei da carreira jurídica para o empreendedorismo em 100%, o que foi um susto para muita gente, porque eu vinha muito bem na carreira jurídica. Muita gente dizia que eu poderia ser um desembargador tranquilamente, e só que eu fui picado pela aquela abelhinha do varejo, que quando ela te puxa, ela te traz. E aí quando meu pai faleceu, eu fiz essa transição. E aí as pessoas falam, e foi como? Eu disse, antes de mais nada, Rodrigão, eu fui estudar. Né? Fui visitar empresas, isso eu estou falando de 10 anos atrás. E aí, nos últimos 10 anos, a gente sai de 7 para 9, de 7, 8, 9 operações. E agora a gente está finalizando 2025 com 40 operações. Nossa. Entre lojas, quiosques, usinas solares, escritórios. E o negócio tomou uma amplitude que eu digo que o preço que nós pagamos de entrada é 1/4 de um faturamento diário. Então, é uma diferença muito boa, mas que eu tenho que manter sempre o pezinho no chão, porque quando a vaidade começa a subir, eu tenho que lembrar que essa história começou só com a venda de um brigadeiro. Legal. Então, essa formação não foi da noite para o dia. Isso começou quando eu era moleque. E aí, o que eu fiz? Eu juntei a fome com a vontade de comer. Aquela historinha do menino que queria comprar uma fita de videogame para jogar. Hoje eu já não jogo videogame, né? Mas eu gosto sempre de contar essa história, porque muitos pais não deixam os filhos fazerem isso na escola. E nos Estados Unidos eles têm essa cultura da criança que vende limonada, da criança que vende um docinho na escola. E no Brasil a gente tem vergonha que os nossos filhos façam isso. Então, acredito que é hora da gente... talvez trabalhar a cabeça dos nossos filhos, falar a verdade, mostrar para eles que trabalhar enobrece um homem, faz com que a gente cresça e que isso pode vir desde a infância. Eu não estou falando de trabalho infantil, mas estou falando de uma mentalidade de crescimento que a gente tem que trazer desde os nossos filhos. Porque depois a gente começa a reclamar, essa geração ela está muito frágil, a geração boa é a minha. Na geração dos nossos pais, eles reclamavam da nossa também. Então, a gente tem que fazer uma preparação dessa nova geração que está vindo aí, porque esses são os clientes do futuro. E que são clientes do presente. E aí, saindo dessa parte, indo para o livro, que é a Arquitetura do Varejo do Futuro, eu digo que, apesar do nome ser Arquitetura do Varejo do Futuro, é um futuro que já está ocorrendo hoje. Não só com o chat GPT, não só com a internet das coisas, mas com tudo. O mundo está rodando muito rápido. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Isso que está acontecendo. E se manter sempre conectado. Então, minha história vem dessa ideia de sempre estar prestando atenção no que acontece dentro do meu negócio e de como eu posso entregar o melhor para o cliente. Muito legal. Rodrigão, cara, sensacional a história. Parabéns pela sua jornada, pela sua carreira, incrível mesmo. E eu queria voltar agora nessa sua parte da infância, porque eu achei que foi muito interessante isso que você colocou, que era o seguinte, né? Você recebia o dinheiro do lanche, e aí o que você fazia? Você falava assim, não, eu não vou comer. Tudo bem, era moleque e tal, mas assim, claro, tava abrindo mão, tava fazendo sacrifício.
Eu acho que a jornada empreendedora, ela deixa claro que a pessoa ela vai ter que fazer sacrifícios, Sem principalmente dúvida. no começo. Como que você vê essa questão assim do sacrifício, da renúncia para conseguir alcançar os objetivos no empreendedorismo? Eu digo sempre que o sacrifício ele muda. Olha, você fazer o primeiro 1 milhão, nossa, é muito difícil. É muito difícil, não é fácil. A gente estava conversando antes de começar o programa sobre a questão, muita gente fala que é mais fácil meter o shape do que ficar milionário. Depois que você é milionário, é fácil falar isso. O ruim é quando você é pobre, tá lascado lá e você já tem o shape. Porque normalmente as classes baixas, principalmente os atletas, eu treino jiu-jitsu desde moleque. Você vê a galera do jiu-jitsu, o pessoal já tem uma cultura, mas tá todo mundo liso. Então, depois que você ganha dinheiro, é fácil falar que é mais fácil meter o shape, tá? E não é bem assim. Ganhar dinheiro é muito difícil, muito difícil. É verdade. Tá? E só a pergunta foi quanto quanto à renúncia, ao sacrifício. Então, a renúncia ela vai mudando com o tempo. No início, eu escolhi, falando já da carreira, quando a gente começou a trabalhar com franquia, eu tinha a possibilidade de não fazer retiradas. Hoje não, eu já faço retirada normalmente e vida que segue. Mas no início, eu fiz essa renúncia. Uhum. E as renúncias vão mudando dependendo da sua fase de vida. Então, no início, você retira menos, que você precisa de caixa. E, aliás, a empresa sempre vai precisar de caixa. A outra questão, o empresário que não sabe dormir com dívida, desculpa, ele não nasceu para ser empresário. Porque você inicia o mês com dívida. Se você tem uma quantidade de empregados que trabalham com você, você já tem uma folha de empregados para pagar ao final do mês. E aí, cabe a você saber dormir com isso. Então, a renúncia ela vai surgindo com o decorrer. Então, no início, a gente renuncia muito do dinheiro. No meio, você renuncia um pouco do seu tempo. Uhum. E logo ali na frente, você tem uma renúncia até mesmo da família. Né? Eu falo no meu livro, e o Joel também fala, o Joel J fala sobre isso, sobre a questão de tempo, né? Saúde e principalmente tempo, saúde e família. Então a gente tem que ter esse cuidado entre como dosar, né? Tempo, saúde e dinheiro, perdão. Né? Porque quando você é jovem, você tem o quê? Você tem todo o tempo do mundo e não tem dinheiro. Você vai passando a sua vida, né? Você tem tempo, você tem saúde, você tem tempo, perdão. Você, no início da carreira, você tem tempo e saúde, mas não tem dinheiro. O tempo vai passando e aí você não tem dinheiro ainda, começa a ter um pouquinho do dinheiro e ainda tem saúde, mas você perde o seu tempo. Né? E isso vai passando com o tempo. Né? Quando você fica muito mais velho, que você já tem dinheiro e você tem tempo, você perdeu a saúde. Uhum. Então, o segredo é equalizar isso, porque a renúncia ela vai existir em todas as fases da vida. E aí, quando você, por exemplo, quer entrar em forma, você vai renunciar à comida. Não tem essa. Exatamente. A alimentação é o melhor lugar. Não adianta você malhar igual um condenado e comer igual uma jamanta, que não vai dar, não vai ter um resultado não positivo. Fecha a conta, o DRE não bate. Não, a conta tem que fechar. Então, você tem que ter todas as renúncias na hora certa. Eu estou numa fase de perda de peso agora. Uhum. Nessa minha fase de perda de peso, o que eu fiz? E é engraçado, pegar meus vídeos na internet, tem vídeo meu com a cara mais cheinha, mais sequinha, e vai aparecer mais seco ainda, que eu ainda vou perder mais uns 7 quilos. E aonde é que eu quero chegar? Eu escolhi, primeiro, ganhar músculo, né? Então, quando eu ganhei músculo, eu disse, agora eu estou liberado para comer um pouco mais. E aí, agora que eu estou secando, por quê? Porque eu queria secar de uma maneira muito tranquila, para não ficar com aquela cara chupada, seca. Né? Tem gente que toma Monjaro e aí fica assim. Né? Então, para evitar esse rosto com um aspecto de doente, eu escolhi ganhar músculo para depois secar. E o que está acontecendo? Agora a renúncia é uma renúncia literalmente de comida. Uhum. Então, aumento minha atividade metabólica e renuncio ao outro lado.
E aí o shape está chegando. Então, depende do que você quer na vida. Se você quer crescer no negócio, inicialmente você vai ter que renunciar retirada. Logo ali na frente, talvez você vai ter que renunciar uma comida. Talvez você tenha que renunciar tempo com família. Mas existem algumas coisas que você não pode renunciar. Aí vem o quê? Aí eu falo de integridade, eu falo de honestidade e valores principalmente. Crie seus valores. Eu tenho os meus 11 valores desenhados, eles estão não apenas na parede da minha empresa, mas esses valores eles são utilizados e trabalhados diariamente na empresa. A gente fala toda hora sobre valores e valores são os nossos princípios. E esses princípios eles vêm da sua casa. É o princípio que você cria com a sua família, é o princípio que você cria com a sua esposa e que você exponencia de maneira mais positiva na empresa. Vou dar são 11 valores, mas eu vou dar 3 exemplos de valores nossos. Um que é um valor que a gente regionalizou, né? Que é não confunda gentileza com gentileza. E é engraçado eu falar isso porque as pessoas confundem mesmo. Às vezes você é gentil e as pessoas pensam que você é bobo. E não é. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter direitos e deveres. Tudo na vida é feito de balanço. Nem todo mundo é 100% bom, nem 100% mal. Na bolinha do yin yang, o branco tem um pretinho no finalzinho. E o pretinho tem um branquinho. Então, até na maldade existe bondade. E até na bondade existe maldade. Então, é bom que você saiba trabalhar esse lado, trabalhar essa bolinha, que ela faz todo sentido. Outro valor que eu gosto de falar muito é paixão pelo crescimento. Todo empreendedor precisa ter paixão por crescimento. Porque se você não crescer, o mercado lhe engole. Ah, mas eu estou crescendo pouco. Mas continue crescendo. Estou crescendo 3% ao ano, 5% ao ano. Continue crescendo. O varejista ele é um eterno inconformado. Então, é necessário que você tenha essa paixão por crescer. E eu não estou falando de ganância, tá? Eu estou falando de abundância positiva. Então, busque sempre evoluir para que o mercado não lhe coma. E um outro valor que eu gosto muito, que é somos high-tech, high-touch, eu falo muito sobre isso, que as pessoas tendem a substituir os dois, que é eu acredito nas pessoas e eu acredito na tecnologia. A tecnologia, ela vem para agregar o trabalho dentro das pessoas. Eu não acredito numa substituição em 100%, mas eu acredito na potencialização de um trabalho de um ante ao outro. Se a gente for lá para trás, e aí falando um pouquinho da minha profissão inicial, a advocacia, se eu voltar a 1200, as petições eram feitas à mão, escritas, uma a uma. O tempo foi passando e o que eles fizeram? Máquina de datilografar, uma a uma. Depois surgiu o carbono. Aí você consegue já, porque só para te ter ideia, uma petição, você quando dá entrada no tribunal, você tem que ter pelo menos 3 vias. Na época era assim, uma do advogado dessa parte, outra do advogado da outra e a outra que vai para o processo. Então o carbono começou a permitir isso. Depois, com o computador, o que vem? Você começa a ter os modelos desenhados, e em cima dos modelos você ganha mais velocidade. Uma petição escrita à mão, então se você tivesse que escrever 3 petições à mão, isso não era da noite para o dia, você gastava pelo menos um dia para fazer uma petição. Com o tempo, essa mesma petição ela começou a ser escrita em 30 minutos. E agora com o chat GPT, 10, 15 minutinhos você mata uma petição. E se for uma petição em modelo planilha, você consegue fazer isso em 3, 4. Né? Obviamente, eu estou falando de uma petição mais genérica. Eu não estou falando de uma petição mais rebuscada. Mas olha a melhoria que você consegue ter. Agora, que fique bem claro, as pessoas têm que ter cuidado ao utilizar o chat GPT. Tá? Dei só um exemplo aqui. Então, o problema é quando a gente pega a tecnologia e utiliza ela da maneira equivocada. Ou se exime dando desculpa, arranjando uma bengala para não utilizar. Já viu muita gente falar assim, Rodrigo? Ah, eu não uso o chat GPT porque ele estressa.
Aí eu digo assim, é só o chat GPT que estressa? Tu não estressa, não. A tua mulher gritando em casa, teu filho falando, você não estressa. Então, o chat também estressa. Agora, cabe você saber levar ou utilizar o chat. Então, quando eu faço essa questão do somos high-tech e high-touch, onde um potencializa o trabalho do outro, isso faz toda a diferença. No seu trabalho, vamos pensar em marketing. O que a IA trouxe de desenvolvimento para o marketing? Gente, é absurdo. É absurdo. Vou dar um exemplo específico. Vou falar de Instagram, rapidinho. Claro. No Instagram, a gente lança um vídeo normal e vida que segue. Uma pessoa que não sabe utilizar, ela só vai lá, gravou, colocou. Quando você traz uma linguagem para o marketing e começa a utilizar IA, a primeira coisa que você faz é dar oportunidade de escolha de línguas e de idiomas. Ele traduz, inclusive pega a sua boca e desenha nesse formato. Só você vai ver. Então, vamos dizer que você quer potencializar esse seu marketing. Mês 1, eu quero usar... Mês 1 não, semana 1, isso aqui vai ser só em português. Eu quero trabalhar isso em São Paulo, capital. Eu venho, pimba, coloco uma grana nesse anúncio. Mês 2, eu quero trabalhar não só São Paulo, capital. Quero trabalhar um bairro menor de São Paulo. Vamos dizer que eu quero trabalhar Jardins. Eu posso potencializar esse meu marketing só para os Jardins. Aí, poxa, esse post já não está rodando tanto. Eu posso transformar ele e mudar a língua dele. Eu transformo ele para inglês e eu quero trabalhar um mercado americano. Pá, pimba, trabalho uma cidade específica e rodo lá. Isso é possível hoje, utilizando o mesmo post. Quem faz isso hoje? Pouquíssima gente. Menos de 0,01 dos marqueteiros fazem isso. Primeiro, é uma tecnologia nova, mas que com o tempo isso vai virar um commodity. Agora, o cidadão que não conhece Instagram, que não trabalha com uma equipe de marketing, sabe quando ele vai saber disso? Nunca. Ou provavelmente somente num congresso que ele vai ver aquele carazinho falando do marketing e dessas mudanças que surgiram no Instagram. Então, é o high-tech trabalhando com high-touch. Os dois trabalhando juntos, aonde você consegue exponencializar o seu negócio. Olha que diferença legal. Eu falando aqui, eu e você ali fora, conversando. Somos nós sem internet. Então, a ressonância não é grande. É só eu e você. Entrou esse microfone aqui, isso explode para o YouTube. E o que o YouTube vai fazer? Esse microfone aqui e aquela câmera, ela vai mudar a nossa capacidade de ressonância. Então, muito mais gente vai conversar com nós dois. Então, eu quero uma conversa inicial particular, ela passa a ser uma conversa coletiva. O problema é que tem gente que tem medo disso aqui e disso ali, daquilo ali. Então, quando você consegue otimizar a máquina com a pessoa, a tendência é que isso dê certo, dê bom e o seu negócio flua de maneira mais positiva. Então, são só uns exemplinhos básicos que fazem todo sentido. Pô, muito, muito legal, Rodrigão. Muito bacana mesmo essa conexão, né? Eu acho que essa conexão que a gente tem que fazer, entender que a máquina ela veio para potencializar as nossas capacidades e não o contrário, né? E não tirar o nosso trabalho. Isso acho que é algo que tem que ficar bem claro também para nossa audiência. E eu digo mais, ainda nessa área, as pessoas pensam, mas a internet vai substituir um monte de emprego. Vai acabar com os empregos. Eu digo que ela não vai acabar, ela vai substituir. Então, novas funções surgem. Talvez o trabalho que as minhas netas, que ainda nem nasceram, vão desejar, ainda não tenha sido nem criado. Então, eu tenho que ter a mente um pouco mais aberta para isso. A advocacia de hoje não é a mesma advocacia de 30 anos atrás. O marketing de hoje é completamente diferente do marketing de 30 anos atrás. E aí eu dou como exemplo as grandes publicidades. O meu primeiro sutiã, na época da Valizer, foi um marketing perfeito, que naquela época rodou. Hoje, para ter um resultado, eu preciso estar em várias mídias diferentes. Então, eu tenho que entender uma melhor entrega para chegar em mais pessoas. Antigamente, todo mundo se concentrava na frente da TV
para ver o último capítulo da novela. Hoje, tem gente que nem sabe qual é a novela que está passando na TV. Não é mais tão fácil eu chegar no público. Mas isso aqui, ó, muda o jogo. Porque qualquer pessoa cria sua história e traz para quem? Traz para você que está aí do outro lado, para você que está sentado aqui na minha frente. Todo mundo virou um criador de conteúdo. Óbvio, vem muita coisa boa e vem muita coisa ruim. Cabe a nós escolher o que tem de melhor e torcer que o algoritmo entregue, né? Exatamente. Então, muito em cima disso. Exato. Rodrigão, agora aproveitando para falar um pouco sobre essa sua transição de carreira. Por exemplo, você era advogado, né? Tinha uma carreira já sólida ali como advogado e você acabou migrando para esse modelo de franquias, né? Você se tornou um franqueado, empreendedor. Como que você vê essa mudança, assim, para as pessoas entenderem aí de casa, né? Porque às vezes tem muita gente que quer começar a empreender, mas não sabe como começar. Às vezes está preso em alguma coisa e não consegue. Então, como que você enxerga isso? Essas pessoas que estão querendo sair do ponto A para chegar até o ponto B. É difícil, tá? Eu não vou romantizar, dizer que é fácil, faça isso, largue. Não, é difícil pra caramba. É muito difícil. Ainda mais quando você já tem um negócio sólido. No meu caso, a advocacia estava rodando muito bem. Quando você não tem escolha, é mais difícil. Principalmente porque o brasileiro é um tipo de empreendedor que ele cresce para pagar a conta. Então, são negócios que surgem para que ele se mantenha. E quando você faz uma transição de uma carreira que está indo muito bem para ir para uma outra carreira que pode ser que não vá tão bem, no meu caso, graças a Deus, as duas deram certo. É difícil. É igual a escolha do solteiro para o casado. Qual é a melhor vida, do solteiro ou do casado? Depende. Depende da fase da vida que você está e depende do que você almeja alcançar. Então, não é fácil. E aí vem aquela questão. Como é que eu faço para ir do ponto A para o ponto B? Primeiro, você tem que entender o seu propósito. O que eu quero fazer? Será que eu quero ser uma pessoa infeliz fazendo algo que me dá dinheiro? Será que eu quero ser uma pessoa feliz com algo que não me dá dinheiro? Então, quando você entende e quando você consegue linkar a felicidade com o que você faz, mas sabe, tem que saber, tem que colocar isso na cabeça, tá? Não é... A vida não são rosas. Essa ideia de que eu vou entrar num negócio que eu vou amar todo dia é mentira. Por mais que você seja um empreendedor, que você trabalhe com marketing, você vai ter que saber ler uma DRE no final das contas, vai ter que saber. Isso vai ter que pagar um boleto. Isso não é legal, mas você vai ter que fazer. É o caminho natural de todo negócio. Então, você vai ter que saber que vai ter que engolir alguns sapos, mesmo num negócio que você gosta muito, no mesmo negócio que você goste muito, né? Então, por quê? Junto com direitos, vem deveres. Agora, a questão é, será que você está preparado para pagar o preço do crescimento ou o preço da mudança de carreira? Eu me preparei para isso. Foi fácil? Não foi. E aí eu falo para você que está aí do outro lado assistindo, primeiro, olhe para o seu dia a dia e veja se é possível fazer essa transição. Porque é muito bonito eu falar isso e não ter uma conta para pagar, não ter um filho para sustentar. Imagina um empreendedor brasileiro, um pai de família que tem 2, 3 filhos. Ele já tem uma responsabilidade para cumprir, ele precisa de uma grana ou para pagar a escola, para pagar ou uma pensão, porque se ele não pagar a pensão ele pode ser preso. Então, ele tem algumas responsabilidades e ele não vive apenas do sonho. Até porque eu digo que viver só de sonho não rola, não. Você tem que ter uma vida mais desenhada, né? E ser um bom executor antes de qualquer coisa, tá? Mas quer mudar de carreira? Quer fazer o que gosta? Tranquilo. Mas saiba que mesmo fazendo o que gosta, você tem que engolir alguns sapos ou você tem algumas obrigações de um trabalho do dia a dia que talvez você não vai gostar. E, Rodrigão, assim, conforme você foi subindo de nível, e eu achei que você tocou num ponto muito legal, que você sempre falou assim, eu sempre mantive o pé no chão. Né? Então, tá legal até aqui, beleza. Como que você faz, Rodrigão, para esse sucesso não subir
a sua cabeça? Eu tô perguntando isso até porque a gente tem um amigo em comum que é o Nicolas Charão, e eu tô lendo um livro que ele indicou que se chama O Ego é o Seu Inimigo. Cara, um livro sensacional que fala sobre esses pontos, né? E ele fala que conforme a pessoa vai tendo o sucesso, a tendência é ela deixar aquilo subir a cabeça e ela acaba se perdendo. Então, assim, como que você faz, Rodrigão, para a cada franquia que você abre, quando você bate ali recordes de faturamento, como que você faz para isso não subir a sua cabeça? Primeiro, eu mantenho muito meu pé no chão. Muito meu pé. Não é um relógio novo, não é um Rolex, ou um Breitling, ou um Patek Philippe que vai mudar a minha vida. Isso eu sei, tá? Mas não é porque eu tô crescendo que eu vou me escusar de ter produtos bons. Claro. Isso é um fato, tá? Mas aonde é que eu quero dizer? Primeiro, pezinho no chão. Segundo, eu sou um cara extremamente estratégico, tá? Então eu tô no estratégico, mas eu tenho momentos que eu desço ao time tático e desço ao operacional. Então, converso com pessoas que estão em todos os lugares. Eu tô em alguns grupos de mentorias, sempre eu busco um nacional e um local. O nacional estou no G4 Club já há um tempo. Trabalho com a Fundação Dom Cabral há 8 anos, né, no desenvolvimento dos meus líderes e no meu próprio desenvolvimento. O G4 é mais focado na pessoa do Rodrigo. E também tem o All-In, que é um grupo de Manaus com empresários menores. E por que é tão importante eu estar conversando com essa galera, por mais que naquele grupo eu seja o maior empresário? Estou falando de faturamento, né? Não como pessoa. Porque ali eu começo a ver como é que é o dia a dia. E quando você sai disso e fica conversando só com pessoas muito acima, talvez você se perca. Eu ouço alguns absurdos em alguns grupos, como por exemplo, e às vezes a gente entra na internet e vê essas resenhas. A pessoa dizendo, um Rolex é um relógio popular. Eu digo, popular para quem, meu irmão? Para quem? Para um cara que fatura mais de, sei lá, 300, 400 mil mês, 500 mil mês líquido? Mas espera aí, nem 5% da população chega nesse número. Então não é popular. Ela pode ser uma marca que é incomum a alguns milionários ou algumas pessoas ricas, mas não é popular. Então esse toque esses conceitos são conceitos que não me interessam. Tá? Por quê? Porque eu olho a cadeia por um todo. Faz muito sentido para mim eu saber que muita gente não tem R$100 para dar no shampoo. Tem gente que vai ter. Então, eu tenho que olhar o bolso da população média, da população de classe baixa e da população de alta renda também. Então, quando eu olho isso, entendo todo o contexto, eu vejo que eu não estou encastelado dentro de um lugar e que, no final das contas, eu sou igual a todo mundo. Eu tenho um exercício que eu gosto de fazer, que é até engraçado. É sempre me ver de cueca no espelho, né? Que é para ver como é que eu tô. E, cara, é daquele jeito ali que eu vou ser enterrado. Com uma outra roupa que eu não vou escolher. Isso é importante, né? Então, principal, converse com o seu time, converse com pessoas, não se afaste da sua família. Ouça a sua principal crítica. A minha maior crítica é minha esposa. Até porque ela me conhece, é a pessoa que fica comigo. É a pessoa que nos momentos que eu mais preciso está do meu lado. E é a pessoa que mais me critica. A minha esposa não gosta de ver meus vídeos. Isso acho maravilhoso. Aí de vez em quando ela fala bem assim, eu vi um vídeo teu que eu gostei. Eu disse, como? É aquele, parece... Aí sim eu fico feliz. Eu digo, não, então tá bom, esse ficou legal. E aí ela disse que não gosta de ver meus vídeos, por quê? Porque ela já me ouve todo dia falando sobre aquilo. Né? E nós temos os nossos momentos. Eu almoço quase todo dia com minha esposa. Eu não virei o Brad Pitt da noite pro dia. Óbvio, você começa a ganhar dinheiro, vai chover mulher na sua horta.
Eu vou precisar estar ficando com Deus e o mundo se eu sou casado? Claro que não. Se eu for solteiro, aí é outro mundo. Mas se eu sou casado, meu foco é minha família, é minha esposa. E aonde é que eu quero chegar? É que a vida, ela não é trabalhada em cima do dinheiro. Eu não trabalho mais para ganhar dinheiro, eu trabalho para ter uma melhor qualidade de vida, sim, mas eu trabalho para desenvolver todo um ecossistema e empregar mais pessoas. A gente tem um projeto no Amazonas, junto com o Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, esse instituto é bem legal, porque a gente entrega por semana são 6 litros, não. Perdão, por ano, são 6 litros. Por ano são mais de 600 alimentações, 600 mil alimentações por ano nesse projeto. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E é um projeto sustentável, né? Então, eu melhoro não só meu entorno, eu melhoro o entorno geral. Quando você é empresário, você tem que buscar... Rodrigo, o empresário... Toda empresa nasceu para ganhar dinheiro. Isso é um fato. É um fato. A conta tem que estar paga no final do mês. Mas não é isso que vai te eximir de uma melhoria da qualidade de vida ou subir mesmo a régua das pessoas que estão do seu lado. Quando a gente abre uma loja no interior do Amazonas, e a nossa loja, e os arquitetos do Grupo Boticário são maravilhosos, mas quando a gente abre uma loja lá, a gente melhora o entorno. A gente melhora o entorno. Por quê? Abri uma loja aqui. A loja que está feia aqui do lado, ela olha e diz, poxa, olha a casa do meu vizinho como está bonita. Eu não posso ficar com uma casa tão feia quanto a dele. A primeira coisa que a pessoa faz é passar uma tinta. Então, quando eu estou melhorando a minha vida, eu estou melhorando o entorno aqui do lado. Por que existem condomínios de alto luxo? Porque as casas lá são niveladas por cima. Você não vai no Alphaville e tem uma casa feia. Quando você entra no Alphaville e diz, não gostei muito dessa casa, aí tu compara aquela casa com uma casa fora do Alphaville e tu diz, realmente é outro mundo. E a mesma coisa na melhoria do entorno dentro da abertura de uma loja, né? Então, o mais importante é, para manter o pé no chão, converse com outras pessoas de diferentes classes. E o jiu-jitsu foi muito importante para mim. O jiu-jitsu é onde todo mundo se enxerga de maneira igual, né? Aonde o empresário... E no Amazonas nós temos muito isso, né? Porque, diferente de São Paulo, que existem mais castas, no Amazonas é comum a gente treinar com pessoas de baixa renda. Então, o que é comum? O empresário dá um treino com o porteiro. E o porteiro pode dar um pau no empresário. E normalmente acontece isso, tá? E vida que segue. Principalmente o Amazonas, que é um dos celeiros do jiu-jitsu. Gente, tem uns moleques lá que parecem... Eu não sei o que tem no sangue deles. Não sei o que eles comem, né? Um exemplo que eu dou, José Aldo, que foi campeão do UFC, já está aposentado, é um moleque que treinou na mesma academia. O mesmo professor do Zé Aldo foi meu professor que me deu minha faixa preta. Então, olha que legal isso. E o Zé Aldo vem de baixa renda. Eu venho de média, hoje já sou alta. Mas você consegue equalizar isso. E aí, no jiu-jitsu, é um dos poucos esportes onde o pedreiro olha para o empresário aqui, ó, de igual para igual. Então, só respondendo, depois de fazer toda essa volta, o jiu-jitsu e a conversa com as pessoas me faz manter o pé no chão. É uma válvula de escape que todo empresário precisa ter. Só no jiu-jitsu? Não. Você pode ter um outro esporte, mas principalmente um esporte que lhe traga contato com pessoas. Então, esse é um lugar em comum da maioria dos empresários. E você está vendo agora muitos empresários querendo fazer um jiu-jitsu, um judô, alguma coisa que eles conseguem mensurar, até porque o empresário ele é muito competitivo. Ele quer mostrar que ele está melhor ou que ele é melhor que uma outra pessoa. E aí, nessa busca de uma eterna melhoria, talvez ele seja o melhor
no segmento dele. Aí ele vai treinar o jiu-jitsu e vai pegar um pau de um cara. Vê um cara pequenininho, magrinho, ele diz, não, isso aqui eu vou matar esse cara. No primeiro treino, o que acontece? Ele é humilhado. O cara joga ele para cima, para baixo, finaliza no braço, no pescoço. E o jiu-jitsu mostra que não é bem assim, né? Você tem que ser humilde e buscar sempre a melhoria contínua. Legal, Rodrigão. Muito bacana você estar trazendo esse ponto. E aí eu queria aproveitar já, como você falou um pouquinho do G4 Club, e é muito legal saber que o Alfredo Soares, que fez o prefácio do seu livro também, eu queria falar agora um pouco sobre essa questão do networking para você, como que é isso, assim, e como que você enxerga isso atualmente no mundo que a gente vive atualmente e como que isso é positivo para os empreendedores. O network é extremamente importante. Extremamente importante. Porque é através dele que você consegue, fazer uma mensuração, você consegue estar num ambiente onde você consegue conversar com pessoas de diferentes negócios e traz diferentes histórias que você consegue até mesmo adaptar para o seu próprio negócio. E o principal, você consegue estar com pessoas melhores que você, por mais que não tenha um faturamento maior, mas de outros segmentos. E às vezes uma coisa de um outro segmento vem agregar dentro do meu. Então, quando você consegue ter essa ideia e consegue visualizar que você pode pegar um telefone e ligar para um cara de energia solar e dizer, poxa, como é que eu posso melhorar aqui na minha empresa? E esse cara te diz como é que você economiza na energia. Ou posso ligar para um cara muito bom de CRM. Eu digo, cara, eu estou com um problema num call center que eu tenho. Tu faz bem isso aqui? Então, esses contatos mudam o jogo. Ah, Rodrigo, mas eu vejo muita gente que faz mesa de pôquer para network, que bate papo. Eu, particularmente, eu não jogo, né? O meu network é mais de conversas e eventos. E eu deixo sempre o meu celular bem aberto para falar de negócios. Não tenho muito esse network de poker ou de charuto. Esse não é muito, nessa não é muito minha área. Mas quando você tem os contatos certos, na hora certa, isso muda o jogo. Vou dar um exemplo. A gente tem a nossa central de atendimentos, que eu não chamo de call center porque eu digo que atender a ligação hoje é prova de amor, né? Então, todo mundo responde o WhatsApp. Então, não faz sentido que eu chame de call center. Além disso, existem outras funções que descaracterizam o processo de um call center natural. Então, a minha central de atendimento não é um call center, é uma central de atendimento. Tá? Isso, quem está falando, não é o Rodrigo empresário, é o Rodrigo advogado trabalhista. E quando eu estou falando dessa central, faz sentido eu conversar com um cara de call center, que por mais que ele não tenha essa ideia de central, mas ele tem uma otimização de processo. Como é que eu pego a IA para melhorar esse trabalho dessa galera? Para melhorar essa produtividade? Se eu ficasse encastelado, eu não teria o contato dessa pessoa. Hoje, eu tenho contato de várias pessoas, de vários lugares, que conseguem me entregar ferramentas que eu consigo colocar dentro do meu negócio para melhorar isso. O problema todo é que quando eu só tenho uma pessoa para conversar, eu fico perdido e eu viro escravo dessa pessoa. Quando eu tenho esse networking, eu tenho uma malha de concorrência muito grande. O que a gente está vendo com os bancos hoje em dia no Brasil? O Brasil antigamente tinha pouquíssimos bancos. E aí hoje começaram a surgir outros bancos e outras plataformas de entrega de crédito. Então hoje você tem uma possibilidade de escolha cada vez maior. Hoje, os gerentes, antigamente quando você ia no banco, você falava só com o gerente do seu banco e da sua agência. Hoje eu tenho contato de gerentes, de supervisores, até mesmo de CEOs de bancos diferentes, que eu consigo conversar com os caras. Graças ao G4, graças à minha rede pessoal que eu também tenho, graças até ao pessoal do próprio Grupo Boticário. Então, são coisas que mudam o jogo e que se eu tivesse fechado, talvez
eu não tivesse essa oportunidade de conhecimento. E aí eu falo muito isso, principalmente quanto à questão educacional. Antigamente, as melhores escolas estavam só em São Paulo. Eu tinha que vir para São Paulo para evoluir. Hoje, eu tenho acesso, através da internet, aos melhores conteúdos, aos melhores livros, aos melhores resumos. Então, hoje, você, com essa polarização do nosso mundo, eu tenho um acesso cada vez melhor a tudo, a todas as pessoas e até mesmo a todas as tecnologias que eu posso levar para o interior do Amazonas. Muito bacana, Rodrigão. E assim, na sua visão, quais são os maiores erros que os empreendedores cometem? Tem vários. Muitos. Não separar a pessoa física da jurídica. Boa. Esse é um... comum. Clássico. É clássico. O segundo, do próprio livro que você está lendo, né? A pessoa se perde no ego. Ela começa a ver o dinheiro na conta e ela já acha que aquele dinheiro é dela e não é. Aquele dinheiro é da empresa. Então, deriva do primeiro erro de não confundir a pessoa física com a jurídica, né? Então, isso é muito comum. Agora, indo para o varejo, não entender a sazonalidade do seu negócio. Aí tu vai dizer, sazonalidade? Sim. Dezembro eu tenho que comparar, dezembro de 2025, eu tenho que comparar com dezembro de 2024, com dezembro de 2023. Não adianta eu comparar dezembro com janeiro, que são meses completamente diferentes. Então, eu tenho que entender mês a mês a sazonalidade. Finaliza dezembro, o varejo, os donos de empresa estão com uma grana no bolso. Chega janeiro e chega fevereiro, são meses com vendas mais fracas. Então, você tem que estar preparado para esses meses. Uhum. Então, por isso, tem caixa, tem todo um cuidado. E quando você não entende a sazonalidade, o que vai acontecer é que a sua empresa pode virar uma empresa bronze. Você sabe o que é empresa bronze? Empresa bronze é aquela que vende 10 e gasta 11. Essa é boa. Por quê? Você vai vender muito e vai gastar muito e você simplesmente não vai ter dinheiro no seu fluxo de caixa para pagar um picolé no meio da rua. Não adianta eu me perder no meu ego. E principalmente, não adianta, e aí vem um outro erro, é não saber trabalhar com fluxo de caixa. Esse quebra a empresa fácil. Tem muita empresa que cresce muito rápido e falha muito rápido também. Exemplo, vendo em 10 parcelas e compro em parcela única. Olha o tamanho do caixa que eu vou precisar. Tem uma curva, uma tesourinha, que é um desenho que a gente faz, mas vamos lá. Se eu compro R$1 milhão para pagar em parcela única e vendo esse 1 milhão em um ano, parcelado em 10, eu tenho que ter um caixa de pelo menos 9 meses para segurar essa operação. Sem falar, isso pelo menos, tá? Sem falar nos meses que eu tenho que manter o estoque organizado para isso. Então, eu tenho que entender como é que eu compro e como é que eu vendo. Para ter o quê? Para ter um caixa que rode de maneira positiva, sem que eu sangre o meu dia a dia da empresa. Então, fluxo de caixa, DRE e todo esse lado financeiro não trabalhado quebra empresa. As pessoas têm que entender, e a gente está entrando agora numa Black Friday. E a gente tem que ter cuidado e entender que Black Friday não é Black Fraud. Não é vender o dobro da metade. A metade do dobro, né? Isso está errado. E quem faz isso está errado. E, infelizmente, ainda acontece, mas muito pouco. As grandes empresas mesmo, elas já entenderam que o jogo não é esse. Black Friday tem que ser tratada como Black Friday. E aí vem aquela questão, mas a empresa ganha dinheiro na Black Friday? Claro que ganha. Só que são escolhas diferentes. No decorrer do ano, onde não tem tanto desconto, você ganha um pouco mais na margem. Na Black Friday, você ganha mais no volume. Você abre mão um pouco da margem e ganha mais no volume. E tudo bem com isso. Mas desenhe. Não é fazer a metade do dobro, né? É entender o negócio
e estudar, inclusive, as melhores propostas de parcelamento que caibam dentro do seu caixa, dentro da forma que você compra. Então, equalizar caixa é extremamente importante e muitos dos empreendedores esquecem de fazer essa equalização e isso quebra a empresa. Interessante, Rodrigão. E assim, um ponto que eu queria acrescentar também, que eu vejo muito, é a questão do modelo de negócio, né? Então, assim, a pessoa pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, a mais capacitada. Se ela tiver um modelo de negócio errado, infelizmente, não vai dar certo, né? É isso. Você tem que entender qual o modelo que você sabe trabalhar. Eu, hoje, tô falando de hoje eu não tenho a capacidade de trabalhar com uma agência de marketing. Primeiro que eu teria que formatar um time. E olha que eu tenho marketing house, tá? Eu sei como é que funciona? Sei. Mas entendo já o comercial, a área comercial do marketing? Não. Ainda não, né? Agora, o meu marketing house funciona super bem. Super bem. E aí as pessoas pensam que o marketing é formado pelo sobrinho, pelo o filho mais novo ou mais velho, que você simplesmente delega para a pessoa fazer de qualquer jeito. E não é bem assim. Quantas campanhas ruins você já viu que quebraram empresas ou que pelo menos trouxeram problemas para empresas? Várias. Normalmente isso é feito por empresas que negligenciam o marketing ou mesmo até publicidades muito boas, mas que não tem uma conexão com o que você está entregando. Tá? Então, estudar o modelo de negócio que você quer entrar, isso está muito linkado à capacidade de trabalho que você tem. Quando você consegue linkar os dois, você voa. Você voa. É aquela questão. Eu tenho que escalar o atacante para jogar no ataque. Eu tenho que escalar o melhor goleiro para ser goleiro. Não adianta eu pegar o melhor goleiro e colocar ele no meio de campo, que não vai funcionar. Não vai funcionar nunca. Não vai. Vai funcionar nunca. Eu sou flamenguista, né? E nós temos um goleiro bom no Flamengo, que é o Rossi, que de vez em quando dá umas falhadas. Como todo goleiro, é normal. Mas ele tem uma habilidade muito boa, que é sair com os pés. E o Corinthians tem um grande goleiro, baita do goleiro, que era do Flamengo, que é o Hugo Souza. Só que o Hugo não tem a habilidade de pé que o Rossi tem. Qual o grande diferencial do Rossi? É a saída com o pé. Ele lança... Ele é um bom goleiro, um bom goleiro. O Hugo, como goleiro, é melhor que o Rossi, mas só que essa habilidade extra que o Rossi tem ultrapassa o resultado do Hugo. E para o Flamengo faz mais sentido. Agora vem aquela questão. Será que o Rossi estaria pronto para trabalhar no Corinthians? Não sei. Será que a zaga do Corinthians estaria pronta para ter um Rossi trabalhando com ela? Talvez não. Então, adaptar a pessoa certa no lugar certo. Quando a gente entende que a escalação bem feita, ela muda o jogo, o negócio vai fazer sentido. Que legal. Achei muito interessante essa alusão com o futebol. E até aproveitando, quando você estava falando sobre a questão da concorrência, que quando você colocava a sua loja lá, o vizinho falava, opa, eu preciso melhorar. Isso eu acho que é muito legal da gente analisar, porque às vezes a gente olha para a concorrência de uma forma ruim, né? O cara tá pegando meus clientes, não, que eu tô perdendo faturamento por causa disso. Mas, na verdade, se a gente for olhar de uma forma fria, a concorrência, ela te impulsiona a ser melhor. Porque se você vê que o cara tá melhor do que você vai ter que treinar mais, você vai ter que correr atrás. Eu acho que é legal, até aproveitando fazer alusão com o futebol, é só a gente pegar o Messi e o Cristiano Ronaldo. São coisas diferentes. São pessoas diferentes. Pessoas diferentes, mas eu tenho certeza que um impulsionou muito a carreira do outro. Porque essa questão da competitividade entre eles foi uma coisa muito forte de um fazer o outro ser melhor. Então, assim, por mais que sempre existiu uma rixa entre eles, com certeza isso também ajudou eles a serem jogadores melhores. Tanto que a gente está vendo agora que existe uma grande possibilidade do Cristiano Ronaldo, né, na era moderna, ser o primeiro jogador a chegar a 1000 gols. Então, quando será que isso foi do Messi também, né? Isso que eu acho interessante a gente analisar. Um sonho seria ver os dois jogando juntos, nem que fosse um jogo só, né? Nossa, ia ser legal, cara. Imagina, um jogo só. Jogo de despedida do Messi. Chama o Cristiano Ronaldo para jogar com ele. Um jogo. Jogando juntos, Juntos, né? Um jogo. Nossa. Um jogo dos dois. Ia parar o mundo. Ia parar o mundo. Ah, mas não estão na melhor fase. Não importa.
E aí colocava o Ronaldinho Gaúcho, mesmo aposentado também, para jogar junto. Só um jogo, só um. Ia ser muito bacana. Ia ser muito bacana. Mas uma coisa que eu gosto de falar também é que todo problema traz uma solução, né? E às vezes a gente tenta solucionar um lado e cria um novo problema. Vou dar um exemplo, e isso eu gosto de falar muito desse problema, que é a criação dos carros, né? Quando antigamente as pessoas andavam ou em carruagens ou em cavalos. Com a criação dos carros e motos, o que aconteceu? Os estercos dos cavalos foram tirados da rua. Mas surgiu um outro problema. Qual foi? Primeiro, uma coisa que melhorou foi a limpeza. Não tem tanta bosta de cavalo na rua, dependendo do lugar que você esteja, óbvio. Se tiver muito cavalo, vai ter. E aí o outro problema que começou a surgir, o ambiental. Nós começamos a ter carros que começavam a soltar muita fumaça. O tempo foi passando e o que aconteceu? Começaram a surgir carros ambientalmente saudáveis. E aí, quando você vê a evolução disso, novas soluções vão ser criadas e novos problemas vão ser gerados. E esse caso de que o carro acaba limpando mais a rua, mas acaba sujando mais o meio ambiente, é um exemplo clássico. Então, você começa a dar um veneno você começa a criar uma solução para o estômago, mas dá um problema no coração. Isso já acontece com a gente, né? Então, você vai sempre solucionando algo e criando uma nova problemática. E aí, isso cabe para que o empreendedor fique de olho nisso. O grande empreendedor, ele é um grande solucionador de problemas. Então, a gente tem que ficar sempre ligado na sociedade para verificar quais são os problemas que serão solucionados dentro do nosso negócio. Então, isso para mim, faz muito sentido para a evolução de absolutamente tudo. Não, total, cara. Muito legal mesmo. E assim, Rodrigão, eu queria te fazer uma pergunta agora também. Eu vejo que você é um empresário muito ligado, né? Com uma rotina de muito trabalho. Como que você faz para equilibrar a vida pessoal, fé, família e o trabalho? Eu malho muito cedo, tá? Isso é bom. Minha atividade física é 6 da manhã. E ele é muito pontual também. 6 da manhã é minha hora da atividade física, tá? Então, só que para isso, hoje eu tenho a possibilidade de ter uma academia na minha casa. Então, eu malho em casa. Quantas pessoas você já viu que tem academia em casa e a academia virou um varal? Né? A esteira, você coloca lá na esteira, a roupa. É muito comum isso. Mas por que faltou? Disciplina. Né? Primeiro, eu sou um cara muito disciplinado. Muito disciplinado. Então, mas para a minha disciplina, eu comecei a criar rotina. Para ser disciplinado, você precisa ter rotina. Então, eu tenho momentos que eu posso quebrar a minha rotina e momentos que eu tenho que manter minha rotina. 6 da manhã, a Amanda está na minha casa, que é minha personal. Eu malho com mulher, tá? Minha personal é mulher. Então, a Amanda está na minha casa e a gente malha de 6 às 7 todo santo dia. Minha rotina de jiu-jitsu tem meus treinos pelo menos 4 vezes na semana. Né? Pode ser no almoço, pode ser no final do dia, mas pelo menos 4 vezes na semana eu malho. Almoço todo dia com minha mulher. Todo santo dia. Tem dias que eu almoço com ela 12:15, tem dia que eu almoço com ela 1:30. Todo dia. Ah, Rodrigo, se surgir um almoço que não seja com ela, eu primeiro a convido, digo, amor, eu tenho um almoço com esse pessoal, você quer ir comigo? Ela diz sim ou não, às vezes vai, às vezes não vai. E 6:30, em média, 6:30 eu estou em casa, já com a minha família, conversando com minhas filhas. Às vezes chego cansado e vou deitar, e tomo um banho, fico conversando. Minha esposa, sem querer, fez um negócio muito bom para mim, que foi, uma filha minha faz piano e a outra faz canto uma vez na semana. Então, obrigatoriamente, eu não gosto de dizer os dias, né, por questão de segurança, mas são dias diferentes. Ela leva e eu fico em casa com uma das duas. E é um dia que a gente tem um momento nosso.
né? Eu tenho um dia específico com uma filha, outro dia com a outra. Eu já tenho os almoços com minha esposa. Quero ter, obviamente, mais tempo para ficar com ela. E eu não abro mão das nossas férias, a gente viajar entre nós. Rodrigo, tu leva babá para férias? Não levo, porque eu acho que é um momento que eu tenho que ficar com elas, com a minha esposa e minhas filhas, porque as fases passam. Muito legal, importante isso. As fases passam. Rodrigo, mas o que tu tá achando? Pessoas que levam babá... É uma escolha específica dela e para mim não tem problema. Eu, particularmente, eu quero curtir minhas filhas. Eu quero curtir minha esposa. Importante destacar que não é uma questão financeira. Não. Né? É uma questão familiar, educativa também, né? Escolha. Eu escolhi diariamente levar minhas filhas na escola. Eu tenho motorista particular. Mas eu escolho levar, porque é um momento de conversa com as minhas filhas. Se estiver falando alguma amenidade, alguma coisinha, e tem dia que elas vão caladas. Mas eu sei que isso está acabando. Uma filha minha tem 15 anos, mais 2 anos ela está na faculdade. Na faculdade eu não vou levá-la. Então tenho mais 2 anos para levar minha filha maior na escola. Tenho mais 6 ou 7 para levar a minha menor na escola. E depois a vida muda. Então, é escolha. E aí depois você vê muitos pais reclamando. Mas meu filho tem um problema. Gente, todo mundo tem problema. São fases da vida. Agora, tente aproveitar mais com a família, tente aproveitar mais com a esposa. E para isso, volto a dizer, a palavra básica é disciplina. Manter a disciplina de absolutamente tudo. Tudo. Então, eu sou um cara muito disciplinado e gosto de ter o meu tempo com a minha família e deixo isso muito claro. Muito claro. Já abri mão, Rodrigo, isso hoje é possível para ti, né? Sim, hoje é. Um certo momento não foi. Porque todo mundo tem uma fase de descase, né? Que você trabalha demais. Se eu precisar virar até meia-noite, um dia eu vou virar. Eu vou virar. Mas isso vai ser acordado com minha esposa. Na pandemia, o que aconteceu? Eu não deixei de trabalhar um único dia. Inclusive, fiquei sequinho, magrinho, foi ótimo isso. E em forma, porque na pandemia eu malhei igual um condenado, com medo de morrer, né? Então você malha, aí disse, aqui eu tenho que estar em forma. E peguei 4 vezes Covid. Caramba. E não senti nada. Absolutamente nada. Mesmo quando eu estava com Covid em casa, eu estava trabalhando. E o que eu quero dizer? Mas conversei com ela e disse, amor, é necessário que nesse momento eu fique mais lá. E foi combinado e tudo certo. Tudo certo. Né? Então, disciplina e 2, cumpra com os combinados. Se eu tenho que chegar 9h30 no evento, que eu chegue um pouquinho cedo, para eu não colocar a culpa no trânsito. É 9h30? Tá bom, então, vou chegar às 9 horas. Mas eu vou ter que acordar mais cedo. Acorde, não tem problema nenhum. Então, essa surpresa positiva faz todo o diferencial. Quer ver um momento, um negócio legal? Entrega. Eu faço isso no livro, inclusive. A Amazon faz isso. Ela coloca lá, vou te entregar em até 5 dias. Ela entrega em 4 ou 3. Aí o que tu faz? Porra, me surpreendeu positivamente. Entregou um dia menos. Se a Amazon entregasse, prometesse em 5 e entregasse em 20, tu ia dizer, pô, olha aí. Olha o problema que eu estou tendo. Eu comprei um sofá de uma empresa, eu não vou dizer o nome, e ela me prometeu entregar em setembro. Entregou semana passada, novembro. Olha a expectativa quebrada. Uhum. Né? Então, se tivesse o comprometimento com o que foi prometido, isso já é um grande diferencial. Agora, quando você surpreende positivamente, cara, isso muda o jogo. É o que a gente falou do presente embalado. Eu estou dando presente no Dia das Mães. É uma obrigação, né? Teoricamente é. Mas eu, quando entrego esse presente embalado, bonitinho, de uma forma que a mãe não está esperando, cara, o jogo muda. Rodrigão, muito bacana. E assim, agora, vamos pensar, assim, daqui 100 anos, né? A gente está falando de 2125. Daqui 100 anos. Qual que é o legado que o Rodrigo quer deixar para as próximas gerações? Primeiro, eu deixo meus livros escritos. Legal. Já estou com 2 engatilhados, estou escrevendo 2 ao mesmo tempo. Um está praticamente finalizado já. Já está finalizado.
É só as correçõezinhas bestas. E o outro também. O próximo vai falar sobre gente. Gente. A gente está 8 anos seguidos no GPTW. Se Deus quiser, ano que vem vamos entrar no 9º. Óbvio que existe fórmula para isso. Óbvio que existem gatilhos para esse crescimento. Então, primeiro, meus livros vão ficar. 2, uma empresa melhor, sólida e criação de uma outra geração. Então, e é legal você falar essa questão de legado, porque muita gente, muito empresário tem medo de falar sobre isso. Porque a gente vem de uma cultura de pessoas que falam, mas eu vou colocar o meu filho para trabalhar na empresa, isso não é legal. E eu digo sempre que quando você é empresário, e principalmente quando o negócio começa a crescer muito, o nível de educação muda também. E a forma de entrega muda também. A cabeça de um filho de um multimilionário é diferente da cabeça de uma pessoa que vive de um salário mínimo. Um vive para uma melhoria contínua e o outro vive para a sobrevivência. A sobrevivência, ela te dá uns gatilhos e a melhoria contínua te dá outros. Assim como essa aqui te tira algumas possibilidades, essa aqui também tira. Porque o conforto não te dá aquela... eu chamo muito de a vitamina S, que é a vitamina da sujeira, da força que você tem quando está no dia a dia. Então, a pessoa que está sendo criada com muito frufru, com muita coisa, ela não tem todas essas ferramentas que vão ser apresentadas mais ali na frente. Essa aqui tem, mas essa aqui não tem todos os gatilhos de crescimento. A educação dessa aqui não é a mesma dessa aqui. Essa aqui está sendo criada nas melhores escolas. Essa aqui não está sendo criada nas melhores escolas. Então, são gatilhos. O correto seria que eu tivesse os dois ao mesmo tempo. O mesmo peso e a mesma medida. Mas isso, infelizmente, não é possível. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Criar uma geração forte. Aí eu estou falando especificamente das minhas filhas e das pessoas que trabalham comigo. Mostrar que a nossa empresa é uma empresa preocupada com a melhoria do nosso planeta, melhorar não só com o bolso do sócio fundador, né? Eu estou numa empresa que já está na 2ª geração, criei junto com o meu... É um misto de primeira com segunda, né? Porque eu criei com meu pai, mas queira ou não queira, eu sou sucessor. Né? Sou fundador também, mas sou sucessor do meu pai, que é o meu principal mentor. Foi meu principal mentor e meu melhor amigo. E o que ele deixa é algo muito positivo que eu tento passar para outros. Eu digo que você só morre de fato quando você não é lembrado. E quando você deixa marcas na sociedade, o nome de uma rua, você vai estar lembrando. Ayrton Senna, olha o legado que esse cara deixou pra gente. Ele não era só um piloto. Ele era um cara que fazia a gente acordar todo domingo para torcer para ele. Eu lembro exatamente onde eu estava no dia que ele faleceu. Eu lembro exatamente o que ele fazia eu sentir quando ele ganhava. Eu lembro exatamente o que a seleção de 94, depois de mais de 20 anos sem ganhar o título, fez com a minha família quando o Brasil foi campeão. Quando o Romário e o Tafarel defendeu os pênaltis e o Baggio chutou para fora, o que nós sentimos naquele momento era um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida. Onde meu pai me abraçou, a gente deitou na cama e pulava e vibrava, porque dali foi criado um legado para aquela seleção que provavelmente vai ser criado para uma outra que, se Deus quiser, algum dia vai ganhar de novo. Então, o que o Rodrigo se preocupa? Em deixar uma sociedade melhor, com uma empresa que mude a vida de muita gente, né? Minha árvore está lá plantada já. Está no Museu da Amazônia, então já tive o filho, já criei a árvore e já lancei o livro. Né? Cara, que legal. E trabalho muito a questão de ESG. Né? Lá no GESOS a gente tem algumas salas criadas com nomes de pessoas específicas que trouxeram legados. Rodrigo, mas só pessoas famosas? Não, tem uma sala com o nome do meu pai, tem uma sala com o nome do meu irmão, agora a gente vai criar uma parte com o nome da minha mãe. Por quê? Porque são pessoas que fizeram parte do meu legado
e que eu quero torná-las eternas. Quem sabe ali na frente não tem uma com meu nome? Provavelmente vai ter, né? Mas, além disso, fazer toda uma entrega que talvez coloque o meu nome em algum livrinho de outras pessoas para que eu toque lá na frente. Cara, incrível, Rodrigão. Sensacional. A gente está terminando aqui o programa, mas antes da gente fechar, eu quero te fazer a última pergunta. Mande. Tá? Que é a seguinte. Vamos imaginar que você perdeu tudo. Você não tem mais nada, zero. Zero de saldo, acabou tudo. O que você faria para conseguir chegar nos resultados que você tem hoje? Primeiro, eu conseguiria. Isso é bom. Eu conseguiria de novo. Seria mais fácil, acredito. Porque hoje eu já tenho o network, hoje eu já tenho as fórmulas, hoje eu já tenho conhecimento técnico. Então, com esses 3 eu consigo fazer tudo, né? Agora eu preciso do quê? Saúde. Então, quando eu tenho isso aqui na mão, eu mudo o jogo. Principalmente, o que eu faria? Manteria a disciplina, né? Ia trabalhar inícios de clientes recorrentes, ia trabalhar reinício de clientes. Focar, colocar o cliente no centro, trabalhar algum negócio que resolvesse alguma dor e dentro disso ia mudar a vida de mais algumas pessoas. Então, olharia com o conhecimento que eu tenho hoje e formaria talvez um novo canal de venda, ou uma nova comunidade, ou alguma outra coisa que eu que eu resolvesse a dor de alguma pessoa ou de algum mercado. E aí eu começaria um negócio zero. Cara, muito legal. Foi incrível, cara, sensacional mesmo. Eu aprendi muito, foi muito legal estar aqui entrevistando. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito. Então, aproveita para você que gostou, compartilha esse vídeo com quem está começando a empreender, com quem também quer crescer mais agora, com quem quer trabalhar com varejo. Então, assim, infinitas as possibilidades aí para você. Compartilha em grupos de WhatsApp, que foi um conteúdo muito rico, Rodrigão. Queria te agradecer imensamente. Tamo junto, que é isso. Você participar aqui com a gente, cara. O Rodrigo é um cara super humilde, chegou mais cedo que eu, pra vocês terem uma ideia. E um cara super gente boa, então só tenho a te agradecer mesmo, Rodrigão. Foi incrível esse bate-papo. Espero que possam ter mais aí na frente. Aí, precisando é só chamar. Tô aqui. Combinado, meu amigo. Obrigado. Fechado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.